visto que Descartes é o segundo autor mais cobrado em filosofia no Enem, só perdendo para Aristóteles? Descartes é um autor que trabalha com uma concepção clara de que o ser humano adquire conhecimentos e que o ser humano aprende a nossa realidade com base na razão. Então você, sempre que olhar para uma questão de Descartes, sempre, já vai pensar e já vai ler a questão com um viés e um tanto quanto enviesado, pensando, esse cara defende a razão. Afinal de contas, Descartes é um autor que é o pai do racionalismo. Descartes é um autor que é o pai da concepção racional acerca do conhecimento. Descartes é um cara que vai... Vem pro quadro, diretor, vamos no quadro, que vai ser mais fácil. Descartes, para quem não se lembra, né? Deixei as divisões aqui do Glaucio porque é mais reto, né? Eu sou de humanas, né? Então, sabe como é que é? Mas vamos lá, olha só. Quando a gente fala de Descartes, né? Nós falamos de um autor, eu quero que você tenha isso claro na sua mente, que nasce no ano de 1596 e que morre no ano de 1650. Isso aqui estabelece uma coisa importante. Descartes vai ser um autor que está escrevendo dentro de um contexto pós-Idade Média. Como assim um contexto pós-Idade Média? Para quem não se recorda, a Idade Média foi aquele longo período, né, de basicamente 1000 anos, em que existia uma valorização, um vangloriar, um enaltecer do pensamento religioso. Afinal de contas, era um momento de expansão da Igreja Católica, de uma lógica feudal na Europa e, consequentemente, de uma lógica de maior facilidade para a expansão do pensamento cristão, para a expansão do pensamento católico. O que acontece é que quando chegamos no século XV e XVI, a Igreja começa a perder um pouco de influência. Não é que ela não ficou influente, não é que as pessoas ficaram ateias, não é isso. Só começa a ocorrer um pouco de perda de influência social, política e econômica da Igreja. Nesse contexto, começam a surgir alguns autores que começam a tentar explicar o mundo através de outros vieses. Veja bem, Descartes acreditava em Deus, ele fala sobre isso na sua obra, só que eles começam a querer explicar a realidade de outras maneiras. Quando eu falo de outras maneiras, é porque quer se explicar, se deseja explicar o mundo através de outros vieses, tá? Alguém perguntou ali se tem esse S no Descartes, tem, né? O nome, falar certinho mesmo seria Descartes. Só Descartes, né, em francês, mas a gente fala Descartes, né, para facilitar aí no caso. O Descartes vai ser um autor, então, que está vivendo num contexto onde a razão passa a ser uma possível fonte de explicação, né? Onde a razão passa a ser uma possível fonte de explicação da realidade. E aí, vamos lá, olha para cá. Quando Descartes fala que a razão é a possível fonte de explicação da realidade, ele está defendendo um modelo de pensamento chamado racionalismo. O racionalismo vai ser um modelo que acredita que a razão é fonte de verdade. Ué, Leandro, como assim? É um modelo que acredita que a razão é fonte de conhecimento. Ou seja, a razão é fonte em que o homem pode confiar, em que o homem pode acreditar para explicar e para chegar à realidade. Quando ele fala que a razão é a fonte de verdade, que o pensamento racional tem capacidade de compreender o mundo ao nosso redor, o que ele está dizendo é que, segundo ele, só a razão pode fazer isso. Ué, Leandro, como assim só a razão? É isso mesmo, só a razão. Porque Descartes vai acreditar e vai dizer que os sentidos nos enganam. Ué, Leandro, como assim os sentidos me enganam? Ele vai dizer que os sentidos são enganosos, né? Então, Descartes é um autor que acredita que nós, seres humanos, devemos adquirir conhecimento com base na razão e devemos desmerecer os sentidos. Quando ele fala que os sentidos são enganosos, ele vai basear isso num argumento, num famoso argumento chamado argumento do sonho. O argumento do sonho é um modelo explicativo proposto por Descartes para tentar mostrar como que os sentidos são enganosos. O que é o argumento do sonho? Ele manda a gente pensar, a gente cogitar se a gente está sonhando ou não. Ué, Leandro, como assim? Repara, quando você está na sua cama, deitado, descansando de boas, sonhando, seja lá com o que for que você estiver sonhando, dentro de um sonho você está enxergando. Porque dentro de um sonho você vê coisas. Dentro de um sonho você vê coisas assim como você está vendo agora. Dentro de um sonho você ouve coisas. Assim como você está ouvindo a minha voz agora, dentro de um sonho você também pode ouvir coisas. Repara, mais do que isso, dentro de um sonho você toca em coisas. Assim como eu toco nessa caneta agora, ou você está tocando agora, por exemplo, no seu teclado ou no seu celular, num sonho você também pode tocar em coisas.
Dentro de um sonho, seja ele qual for, você pode sentir cheiros. Dentro de um sonho, você pode sentir gostos. Ou seja, Descartes vai mostrar para a gente uma coisa que é a seguinte, que dentro de um sonho, todos os meus sentidos estão funcionando. Dentro de um sonho eu vejo, eu ouço, eu toco, e aí ele faz uma pergunta, que é a seguinte, ué, se todos os meus sentidos funcionam dentro de um sonho, o que garante que agora, essa aula, por exemplo, e esse momento não seja um sonho? O que garante que agora nós aqui não estamos sonhando? O que garante que isso aqui tudo não é só fruto da sua imaginação? Que eu não existo, por exemplo. Que eu só estou sendo fruto da sua capacidade de pensar e raciocinar. E aí o Descartes vai dizer que se os sentidos vivem-se na realidade e vivem-se no sonho da mesma maneira, eu tenho que arrumar uma forma de descobrir. E aí ele fala que o que prova que eu realmente existo agora, o que prova que eu realmente estou aqui agora, o que prova que esse momento é verdadeiro e o que prova que esse momento não é uma abstração ou um sonho da minha mente, é o ato de eu pensar. Porque repara, quando você cogita a possibilidade de estar sonhando dentro de um sonho, você acorda. Ou você acorda, ou você começa a ter o que a gente chama normalmente de um sonho lúcido, né? Em que você começa a controlar o sonho de forma proposital. E qual o grande ponto aqui? A única coisa que prova que eu existo, a única coisa que eu provo que eu realmente estou aqui, não é o ato de tocar em algo, não é o ato de ouvir uma voz, não é o ato, por exemplo, de eu ter a capacidade de estar vendo alguma coisa. O que prova que eu existo é o ato de pensar. É o ato de eu poder pensar sobre isso e não acordar e continuar vivendo. E é daí que se deriva a famosa frase que é o penso, logo existo. Essa frase que faz aqueles filósofos terem fama, de uma questão meio doida, assim, com uma barba longa, branca, né? Essa noção do filósofo pensador meio aleatório, né? É você compreender que a única coisa que prova a minha existência é o ato de pensar. Por isso, penso, logo existo. O penso, logo existo é que o pensamento é o que prova a minha existência. É o pensamento que prova a existência da minha realidade. E isso é o argumento do sonho. É você cogitar que está sonhando para mostrar que os sentidos me enganam. Porque, repara, os sentidos me enganam. Se você já sonhou com alguma coisa e achou que fosse verdade, os sentidos te enganaram. E aí o Descartes vai falar, se eles já me enganaram uma vez, por que eu vou confiar neles? Se eles já me enganaram em algum momento, por que eu vou confiar nos sentidos? E aí Descartes se torna um autor que vai questionar os sentidos e valorizar a razão. E para ele isso faz que eu deva sempre duvidar dos sentidos. Deva ter a dúvida como algo fundamental. Deva ter a dúvida como algo essencial. Duvidar sempre. Beleza? Tranquilo? Diretor, vamos ali para os slides para eu responder a questão conjuntamente a eles. Chega aí. E aí, ele fala o seguinte aqui, ó. O instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar seus próprios pensamentos tem como objetivo o quê? Ou seja, quando ele começa a questionar sua própria capacidade de pensar, sua própria realidade, qual é o objetivo dele? O que Descartes quer com isso? Qual o desejo dele com isso? Letra A. Identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. De cara temos a nossa resposta, sabe por quê? O Descartes, muitas pessoas acham que ele é um cético. Eu quero que você agora fique muito, muito, muito atento. Olha para mim, preste atenção, indivíduo, acorda, olha para mim. Você já ouviu, ou numa aula minha, ou numa aula na escola, ou você já ouviu alguém falar sobre o ceticismo. Muitas pessoas acham que Descartes era um cético. Sabe por quê? Os céticos questionam a tudo. Os céticos perguntam tudo. Os céticos são indivíduos que questionam tudo ao seu redor. Só que Descartes não é cético. Sabe por quê? Porque o Descartes questiona, mas o Descartes quer encontrar a verdade. Ué, Leandro, como assim? O cético é alguém que pergunta por perguntar. O cético é alguém que questiona por questionar. O cético não tem objetivo, desejo, aspiração de encontrar uma resposta. Pelo contrário, o cético nem quer encontrar uma resposta. É a dúvida pela dúvida. Descartes não. Descartes é alguém que está duvidando, é alguém que está questionando, mas é alguém que está duvidando, está questionando porque deseja que essa dúvida sirva para ele chegar e consolidar um conhecimento seguro. É duvidar, é perguntar para conhecer algo, para entender algo, para chegar à resposta de algo. Por isso o gabarito vai ser a letra A aqui no caso. Vamos ver por que não pode ser as outras. Letra B. Observar os eventos particulares para a formação de um entendimento universal. Você partir de uma lógica particular para uma lógica universal é você partir para uma lógica que a gente chama de indução. O que é indução? É quando você parte do indivíduo para o geral. Ué, Leandro, não entendi.
Leandro está doente, logo todo mundo está doente. Isso é uma indução. Eu parto do indivíduo e vou para o geral. Beleza? O Descartes está fazendo o contrário. Ele quer chegar a uma lei geral que possa se aplicar aos indivíduos. Tá? Então não pode ser algo do particular para o universal. Letra C. Analisar as necessidades humanas para a construção de um saber empírico. Ele é racionalista, ele não é empirista. Não pode ser essa. D. Estabelecer uma base cognitiva para assegurar a valorização da memória. Descartes não está falando que você vai atingir conhecimento através da sua memória. Ele está dizendo que você vai atingir conhecimento duvidando das coisas para poder chegar a um conhecimento seguro a partir da dúvida. Letra E. Investigar totalidades estruturadas para dotá-las de significação. O bom do Enem é que ele tem um poder impressionante de botar um monte de palavra difícil na mesma frase e você falar assim, tá com cara de certa. E aí você marca. Essa letra E não fala nada com nada. Investigar totalidades estruturadas. Que diabo é isso? Né? Isso aqui não está dizendo nada. Não tem nenhuma percepção filosófica que fale sobre isso. Mas veja assim, ele colocou várias palavras difíceis e você fala, poxa, pode ser. Você nem entendeu a frase. Você nem entendeu o que a frase quis dizer, mas você fala assim, tá com cara de ser essa. Porque tô sentindo. Não tá sentindo nada. Se você não entendeu a droga da frase, você não pode marcar. Tá? O Enem ele faz muito isso, de pegar palavras soltas, conhecimentos soltos, conceitos soltos, colocar numa mesma opção e entendendo que você, por estar com dificuldade de saber a resposta, vai marcar aquela que você não entendeu. Se você não entendeu, não marca. Se você não entendeu, não venha a marcar essa resposta, tá bom? Então não pode ser essa, gabarito seria a letra A. Beleza? Então, repare que ficamos aí quase 15 minutos numa questão, mas a ideia é você entender Descartes como ele pode ser cobrado na sua prova, tá? Vamos fazer uma de Rousseau agora. Tem um outro autor que a gente também trabalhou nos últimos módulos, que é muito cobrado no vestibular. Vê comigo. Antes que a arte possa... polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes já eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. No presente é certo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau exalta, uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação. Meus queridos, vem comigo aqui. A gente está falando agora de um outro autor, né? Estamos falando do suíço Jean-Jacques Rousseau. Quando a gente fala de Rousseau, você tem que entender e tem que guardar uma coisa. O Rousseau é um autor que fala sobre uma questão que a gente chama de estado de natureza. Como assim, Leandro? Estado de natureza? Já falamos várias vezes sobre isso aqui nas nossas aulas, mas vem comigo, olha para cá. O estado de natureza é tentar entender como o homem vivia com a ausência de governo, com a ausência de governabilidade, com a ausência de estrutura sobre ele. Rousseau vai dizer que o homem em natureza é uma coisa que a gente chama de bom selvagem. Ué, Leandro, como assim bom selvagem? Rousseau acredita que o homem é bom. Rousseau é um cara do amor, né? Ele diz assim, o homem é bom, o homem nasce bom. O homem é um ser prolífero, positivo, que faz o bem de forma proposital. Rousseau acredita que está na nossa essência sermos seres bons, positivos para com os outros e para com os demais. Então Rousseau é um cara que está definindo e acreditando que o homem tem uma essência boa. Então quando eu falo de bom selvagem, somos nós, porque nesse contexto de natureza, nós seríamos selvagens. Pensa no homem como um animal. Pensou? Agora pensa o homem como um animal, qual existe de governo, de estado, de regra, de tudo. O homem é um animal, normal. Para ele o homem não seria um ser cruel. O homem não seria um ser que preza pela morte alheia, que preza pela maldade alheia, não seria um ser positivo, né? Então para ele o homem tem essa essência dentro de si. Diretor, vamos lá para o slide de novo. E aí ele pergunta assim, ó, no excerto é o texto, né? Olha o que ele fala, ó, antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falar em uma linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. Ou seja, os homens ficavam seguros por se reconhecerem, por conviverem juntos, né? E essa vantagem, né, gerava para eles uma possibilidade de viver bem, ou seja, de poupar-lhes os vícios. Isso é importante, você vê que o Rousseau está falando que o homem vivia bem coletivamente. Olha para cá. No presente é certo, o filósofo Jacques Rousseau exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Letra A, no sistema monástico.
Monástico é uma palavra que você não ouve normalmente numa aula, mas aí você vai ter que fazer uma coisa que o Enem gosta que você faça, que é fazer uma relação. Pensa comigo, monástico lembra qual palavra? Monastério. Ah, Leandro, eu nunca mais ia pensar nisso na hora da prova. Tudo bem. Por isso que é importante fazer questões antigas, porque você pega esse costume. Monástico já caiu mais de uma vez em questões de filosofia no Enem, essa palavra. Nunca foi a resposta, mas já caiu mais de uma vez. Monástico, né? Alguém lembra monarque. Não, não é um monarca, aquele esquisito lá do podcast. Não, não é. Né? Aqui vem de monastério, ou seja, no sistema dos monastérios, ou seja, no sistema ligado aos monges, né? No sistema ligado à Igreja Católica, pela valorização da religião. Mesmo que você não soubesse o que é monástico, você vai pensar, pô, Rousseau falou de religião? Né? Rousseau falou de religiosidade, ele falou de Deus, não era um tema da teoria dele. Não quer dizer que ele não pudesse acreditar, não é isso, mas não era um tema filosófico da obra dele, então não pode ser essa, tá? Letra B, na existência em comunidade e pela comunhão de valores. Repara, quando ele fala que o homem viveu nessa condição, né, quando ele fala de uma existência de uma condição humana de vivência, repara, ele está falando que o homem vivia em comunidade? Olha, comunidade pressupõe uma ideia de organização. O Rousseau acreditava que o homem passou por uma condição chamada estado de natureza, com ausência de regras, de organização. Quando você pensa em comunidade, você já pensa em regras, organização, um laço comunitário, principalmente. Letra C, no modelo de autogestão pela emancipação do sujeito. Autogestão, você talvez nunca tenha ouvido falar dessa palavra, mas vamos lá, vamos ser claros. Autogestão é alguém que se autogere, é alguém que se auto-organiza. É como se as pessoas se auto-organizassem e isso geraria uma emancipação do indivíduo. Se eu estou falando que os homens encontram sua felicidade, que encontram sua segurança, se reconhecendo em conjunto, a ideia não é se emancipar, não é ser cada um livre por conta própria. E aí vem o gabarito, que é no estado de natureza, pelo exercício da liberdade. Por quê? Porque ele perguntou na questão seguinte, qual condição que o filósofo trabalhou? Ou seja, qual é o conceito que o Rousseau trabalhou? E é o de estado de natureza. É o homem vivendo com essa ausência de regra. Repara que tem gente, eu já ouvi gente na internet falando, professor na internet falando assim, é porque filosofia, sabe, no Enem, é só interpretação. Boa sorte. Boa sorte se você achar que é só interpretação. Você vai errar. Sabe por quê? Até existem questões que são interpretativas, na prova de humanas inteira. Mas existem questões, caso você conheça o autor, conheça o conceito, conheça o significado, te facilita muito. Se você é um cara que já sabia sobre Rousseau e estado de natureza, você já vai olhar com muito mais carinho essa letra D. Tá? Olha a letra E, na vida em sociedade pela abundância de bens. Repara, ele está falando no texto de bens? Ele falou em algum momento de bem, de propriedade? Não, né? E mesmo que ele tivesse falado, na vida em sociedade, não. O que ele está falando aqui é do homem pré-sociedade, é do homem antes da sociedade existir, tá? Então não é pós-sociedade. Beleza? Tranquilidade? Perguntas aqui. Vamos lá. Li, o argumento do sonho e a teoria das cavernas são semelhantes, já que nos dois argumentos os sentidos são vistos como enganosos. Li, ambos têm o mesmo objetivo, mas fazem isso de forma diferente, né? A ideia do Platão é diferente da ideia do Descartes. O Platão, ele quer mostrar, na verdade, que existe uma dificuldade nos indivíduos de acreditar naquilo que não se vê. Né? Então a ideia das sombras ali tem um objetivo diferente do sonho do Descartes, mas a lógica de desvalorizar os sentidos é a mesma. Júlia Cristina, professor, e o epiteto? O que tem o epiteto? Tem uma pergunta embaixo? Não, só tem o epiteto. O epiteto é um autor da filosofia helenística, mas isso aí foi nos módulos do começo do ano, mas eu não sei a pergunta que ela fez. Vamos lá, sobe ali, diretor. Peter Parker perguntou antes ali, desce ali, desculpa. Peter Parker, professor, como Descartes explica o inatismo? Peter Parker, olha só, Descartes é um autor que acredita que existem ideias inatas. Como assim ideias inatas? Ideias que já nascem com o indivíduo. Ou seja, Descartes acredita que existem ideias que são intrínsecas à minha existência. Por isso o inatismo, ideias inatas, ideias que já nascem comigo. Tá bom? Matheus, boa noite, prof. A escultura O Pensador teve inspiração nessa ideia de Descartes sobre penso, logo existo?
Não necessariamente, né? Mateus, a ideia do pensamento, ou de valorizar o pensamento, é algo muito antigo na filosofia, né? Desde a antiguidade, com os gregos, né, com a escola de Mileto, já se vangloria essa ideia do pensamento, da razão, como fonte de conhecimento, tá bom? Deixa eu sobe mais pra mim, diretor, ver se tinha uma já ali em cima que eu acho que eu pulei. Lá em cima tem mais? Tá, beleza. Alguém perguntou sobre metafísica, o que era metafísica. Metafísica é essa busca pelo conhecimento, essa busca por entender o conhecimento, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos fazer mais uma questãozinha. Questão 3. Princípios práticos são subjetivos ou máximas. Quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira, só para a sua vontade, são, por outro lado, objetivos. Quando a condição é válida para a vontade, de todo ser natural. A concepção ética, no texto, defende a... Já tivemos aulas aqui sobre ética e moral. E aí eu vou lá para o quadro falar com você um negócio. Chega aí, diretor. É muito comum, mas muito mesmo, cair em questões de Kant dentro do Enem, tá? E o Kant, quase sempre, não é o único tema dele que cai, mas quase sempre quando cai a visão kantiana dentro do Enem, cai acerca de um conceito da visão dele, que é a percepção de uma moral universalista, tá? Ou também chamado de uma ética universalista, né? O que seria isso, né? Vamos botar a ética aqui que vai ficar mais claro para vocês. Quando a gente fala da visão kantiana, a gente está falando do seguinte: o Kant entende que é necessário e é possível e é viável encontrar o que ele vai chamar de universalidade do dever. Como assim universalidade do dever? O Kant diz que todo indivíduo deve seguir sua vida com base em um princípio. O princípio de realizar aquilo que você possa realizar em qualquer ambiente. De agir, se comportar e viver de acordo com princípios básicos e fundamentais que você possa realizar em toda e qualquer circunstância. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso matar alguém? O Kant vai dizer que não matar é um dever moral universal. Logo, é algo que eu posso e devo fazer em todo e qualquer ambiente. Logo, é um princípio ético fundamental. Outro momento, ser honesto. Tem algum lugar que eu não deva ser honesto? Para o Kant, não. Então, a honestidade é um valor moral universal. Segundo ele, eu devo seguir meus instintos de comportamento e as minhas escolhas, e meus princípios éticos, sempre com essa base universalista. Eu devo escolher fazer aquilo que eu pudesse fazer em qualquer ambiente. Eu devo escolher fazer aquilo que eu pudesse fazer em toda e qualquer circunstância. Vou te dar um exemplo. Eu poderia aqui agora para você te ensinar errado? Uma matéria errada de propósito? Eu poderia. Né? Isso é algo que eu possa fazer em qualquer ambiente? Isso é algo que vai de alguma forma gerar uma visão positiva acerca da realidade em qualquer ambiente? Não. Então não devo fazer nunca. A ideia dele é que um princípio ético adequado é aquele que eu posso realizar, que eu posso aplicar e que eu posso fazer em toda e qualquer circunstância da vida social. Então a gente fala, né, o Kant fala de uma coisa que a gente chama de universalidade do dever. Tá? Por que universalidade do dever? Um princípio correto, né, um dever correto, né, é aquele que eu posso realizar, que eu posso aplicar em qualquer lugar, de forma universal, de forma total, de forma completa, tá? Então é muito comum cair em questões de Kant trabalhando com essa ideia de que é um princípio ético para Kant. Ético para Kant é aquilo que eu posso realizar, aquilo que eu posso aplicar, aquilo que eu posso atuar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer condição da vida social. Diretor, chega aí. E aí, você vai olhar aqui, ó, a concepção ética presente no texto defende o quê? A universalidade do dever. Por que não podem ser as demais? Letra B, maximização da utilidade. Existe uma outra corrente ética chamada utilitarismo. O utilitarismo é defendido por um outro autor chamado Jeremy Bentham, que não é o Kant. O Jeremy Bentham é um autor que vai dizer pra gente assim, olha, o certo é você fazer aquilo que é mais útil para a maior quantidade de indivíduos. Quanto mais uma coisa for útil para a maior parte dos indivíduos, para mais pessoas, isso é algo correto a ser feito, né? Então, vou te dar um exemplo bem simples. Eu sou um governante. Eu sou um ditador. Eu posso salvar 100 pessoas e matar 10. Vamos lá, vamos salvar 100 pessoas. Ponto.
né? Porque eu posso, obviamente, deixar 10 morrerem para salvar 100, porque eu estou sendo útil para a maior quantidade de pessoas. Ou seja, isso é um princípio utilitarista. Agora, a visão kantiana é, eu tenho que salvar todos. Ah, mas não deu para salvar todos, eu vou tentar salvar todos. Ah, Leandro, mas aí talvez morram 60. Aham, mas eu vou tentar salvar todos, porque eu não posso escolher a morte de alguém. Eu não posso escolher deixar alguém morrer. Né? A lógica kantiana é que eu devo sempre partir de um princípio universal, algo que seja ético em toda e qualquer circunstância. Ué, mas eu tentar salvar todo mundo, dos 120 que estão lá, vai morrer 80, mas eu tentei salvar todos. Eu não posso fazer uma escolha pela morte de alguém. Não é direito ético meu fazer essa escolha pela morte por um princípio não universal. Tá? É aquele dilema do trem, lembra? Do bonde? A gente teve uma aula sobre isso também. Letra C, aprovação pelo sentimento. O Kant não é um autor que se segue só pelo sentimento, ele é um autor que a gente chama de criticista, que junta a razão com os sentidos. Identificar a justa medida, quem fala de justa medida é um outro autor, que é Aristóteles, tá? E letra E, obediência à visão divina, determinação divina. Kant não é um autor que fala que eu devo escolher o que é ético ou não com base em Deus, com base numa noção divina, tá bom? Então também não pode ser a letra E. Dá tempo demais? Dá. Vamos lá, questão 4. David Hume, um empirista, né? Questão 4 fala assim, Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que produziram, nem os efeitos que dele proviram. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é um debate muito bom na filosofia. Pensa no Adão, como supondo que você é uma pessoa que crê numa religiosidade e que acredita que Adão foi o primeiro dos homens. Adão teria como, ao olhar o fogo, saber que o fogo ia queimá-lo, ia gerar uma queimadura só por olhar? Então, para o David Hume, eu só tenho como saber isso na hora que eu experimentar. Logo, eu tenho como descobrir que o fogo queima e que a água molha na hora que eu experimentar aquilo. Qual é a grande lógica do David Hume? Ele é um autor que vai dizer que não é possível prever um acontecimento ou deduzir um acontecimento com uma lógica racional, reflexiva, lógica. A visão do David Hume é que eu só posso acreditar em algo na hora que eu vejo o fenômeno acontecendo, na hora que eu vivencio aquele fenômeno. Vou te dar um exemplo que eu sempre dou em aula, né? É igual você pensar numa bolinha que eu jogo para cima. Pum, joguei. Ela vai cair? Eu só descobri que ela vai cair na hora que ela caiu. Ai, Leandro, mas vai cair, né? A gravidade. Eu sei, você sabe. Mas David Hume vai dizer assim, só dá para saber isso na hora que acontece. Porque pode ter, veja bem, pode ter um dia que não caia. Por quê? Eu não sei, mas pode ter. Então David Hume é um autor que acredita que a origem do conhecimento humano, ou seja, como o conhecimento humano acontece, é na prática. Na visão do David Hume, eu só consigo acreditar em algo com base na experiência. A palavra-chave em David Hume é experiência, é aquilo que eu experimento, é aquilo que eu vivo. Porque para ele, e ele é um autor que vem caindo bastante no Enem, existe um conhecimento derivado daquilo que eu experimento, da minha realidade, daquilo que eu sei que aconteceu. Tem uma frase famosa do David Hume, que é a frase que ele fala assim, quem garante que o sol vai nascer amanhã? E aí você ouve uma frase dessa e fala assim, pô, Leandro, cara chato. Como assim quem garante? O sol vai nascer, Leandro, nasce todo dia. Tá sempre lá, acorda, ele tá lá. Às vezes ele acorda e depois ele aparece. Ele tá lá, vai nascer. Para o David Hume, só dá para saber no dia que ele nasce, na hora que ele nasce. Qualquer outra posição que você está tentando fazer, para ele é uma relação de causa e efeito que você está criando na sua cabeça, porque sempre nasceu, vai nascer de novo. Para ele isso é o hábito. Ele vai dizer que nós estamos habituados a acreditar em padrões. Nós criamos padrões lógicos, racionais, e estamos habituados a eles acontecerem. Só que ele vai dizer que não tem nenhuma garantia disso. Não existe garantia que esse acontecimento vai se declarar para você. Logo, eu só posso confiar nas coisas que eu vivi, nos fenômenos que eu observei. E aí, vamos lá, letra A. A potência é inata da mente. Não. Para ele, o conhecimento não é inato na minha mente. Eu aprendo as coisas vendo, não de forma inata. Letra B. Inspiração divina. Esquece divino. David Hume não é um autor ligado à divindade, a Deus e por aí vai.
C, o estudo das tradições filosóficas. Então eu tenho conhecimento humano estudando filosofia. Só. Só. A única forma de eu ter conhecimento é pela filosofia. Ah, mas eu nunca li filosofia na vida, então você não tem conhecimento. Não, não é isso, gente. A filosofia ela vai ajudar você a ter reflexões sobre o conhecimento, mas não é só isso que vai te gerar o conhecimento humano. D, a vivência dos fenômenos do mundo é a nossa resposta. Por quê? Eu conheço as coisas, eu aprendo as coisas através dos fenômenos que o mundo apresenta para mim, que ele traz para mim, que ele apresenta para mim a realidade. Não pode ser também, por causa que ele está falando aqui de raciocínio abstrato, né? Não é como ele enxerga também a realidade, tá? Já fiz questões de Descartes, como a gente está com pouco tempo, então eu escolhi aqui questão de algum autor que a gente não fez ainda hoje para a gente revisar. Já fizemos de Kant, hoje também, já fizemos de David Hume, já fizemos de Kant, tinha mais uma aqui, eu quero fazer essa. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma. Galera, olha só. Essa questão é a questão que você lê na hora da prova e dá uma desesperada. Sabe por quê? Porque você não entende. Você não entendeu direito o que ele falou no texto. Né? E se você entendeu o texto, você não entendeu por que isso tem a ver com a pergunta. Mas repara, vamos para algumas dicas. Moralidade. Se ele falou de moralidade, ele está falando de ética e moral. Depois ele citou Bentham. Cara, você tem que lembrar pelo menos a corrente dos autores. Eu não quero que você lembre de todos os autores no dia da prova. Eu sei que é difícil. Não quero que você lembre o ano que ele nasceu, o nome de cada conceito. Eu sei que é difícil. Mas lembrar a corrente, lembrar que Descartes é racionalista, lembrar que David Hume é empirista, isso vai te ajudar a responder questões. Exemplo, Bentham, Jeremy Bentham, é utilitarista. Então, se ele é um utilitarista, o utilitarismo fala para mim que a forma que eu tenho mais próxima, veja bem, mais viável, né, para fazer o certo é tentar gerar felicidade para a maior quantidade de indivíduos. Então, nós estamos falando aqui de algo numérico. Ué, como assim numérico? Eu tenho 100, eu tenho que gerar felicidade para 51. Eu tenho que levar a felicidade para a maior parte. E todo o princípio, comportamento, ação que eu venha a ter, é baseado nisso, em gerar felicidade para a maior quantidade de indivíduos. Jeremy Bentham fala sobre isso. É o autor da Ética Utilitarista, né? É o cara do Dilema do Bonde lá, né? O cara do Dilema do Bonde, quem você atropela com bonde, que a gente falou aqui algumas aulas atrás. E aí tem uma coisa importante que é, o Bentham, então, está prevendo que os seus comportamentos devem ser baseados sempre nesse princípio de quem vai ter mais felicidade com aquela ação. E aí, vamos lá. Letra A. Fundamentação científica de viés positivista. Veja bem, ele não está falando de ciência, gente. Bentham não está falando de moralidade, regra, lei, norma, ética, mas não está falando de lei, de ciência, tá? Não é científico isso aqui. B. Convenção social de orientação normativa. Veja bem, o Eri novamente colocando um monte de palavras juntas para te confundir. Convenção social, algo que é um padrão social criado. Cara, é um padrão social que eu tenho que levar felicidade para mais gente? Então, se eu tiver que uma tapa da felicidade está valendo? Não. Isso não é um padrão social, não é uma regra social que todos seguem, que todos detêm. Letra C. Transgressão comportamental religiosa. Novamente, ele não falou de religião. Letra D, que é a nossa resposta. Racionalidade de caráter pragmático. Por que pragmático? Porque eu estou sendo pragmático em tentar encontrar um tipo de resposta baseado naquilo que gera felicidade para a maior quantidade possível de indivíduos. Repara, isso é um critério. Esses autores da ética estão tentando pensar um critério para decidir o que fazer. Para o Bentham, eu sempre vou fazer aquilo que dá felicidade para mais gente. Ah, mas já é uma coisa errada, não tem problema. Deu felicidade para mais gente? Tá valendo, é viável, por isso que é D. E aí letra E, inclinação de natureza passional. Passional que envolve paixões. Ah, eu sou muito passional, é paixões. Tá? Então, assim, ele não está falando que você vai seguir de acordo com paixões. Não é o que ele coloca, não é o que ele entende como correto. Gabarito, letra D de dado. Tá bom? Beleza? Meus queridos, olha só. A gente revisou aqui Descartes,
revisamos de empirismo, né, David Hume, falamos de Rousseau, falamos de Kant, falamos de Bentham. Então definimos aí 5 tópicos muito importantes das nossas últimas aulas. Se eu fosse dar uma dica para vocês, dentre esses que a gente falou hoje, quais são os mais importantes para você manter uma revisão constante, é o Descartes, cai muito Descartes. Tá? Eu também daria uma revisada com calma em Kant. Kant é um autor que vem ampliando sua participação na prova. Então também é um autor que vale você ter uma atenção especial, um cuidado especial na hora de estudá-lo. Tá? Kant é um autor muito importante, provavelmente o mais importante do século XVIII, então acaba sendo um autor muito cobrado ao longo dos últimos anos, então foca nisso. Diretores querem print, tira lá o print para quem quer print. Né? 1, 2, 3 foi printou, show de bola, tranquilidade. E é isso, galera. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Um forte abraço, uma boa noite para todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.